Olá, eu e tu sabemos de onde surgiu o coronavírus. Porém, não aconselha-se o uso do nome de um país para designar a doença. Mas sabias que existe uma doença que a literatura livremente chama de doença holandesa? Que doença é essa? Quais são os seus sintomas? Será que eu e você estamos infectados? Por que Moçambique precisa se preocupar com ela? Fica até o final do vídeo e saberá a resposta a estas e várias outras perguntas. Bem-vindo ao Portal do Economista. Aqui discutimos a economia na prática, usando teorias e fatos para ajudar você a dialogar sobre os assuntos de atualidade com precisão, confiança e, acima de tudo, autoridade. Eu sou Whitney Sitor, apaixonado em economia, com estudos parcialmente feitos na Universidade Eduardo Mondlane e Emporia State University em Kansas, Estados Unidos. E é um prazer tê-lo aqui. Hoje falaremos da doença holandesa. A ideia para esse vídeo surgiu das interações com os meus amigos. É comum ouvir pessoas dizerem que Moçambique já é rico por causa dos recursos naturais ou vai ser rico daqui a pouco. Bem, não é tão linear assim. A literatura econômica fala de um fenômeno conhecido como doença holandesa ou a maldição dos recursos naturais. Para explicarmos a doença holandesa, precisamos entender primeiramente um conceito básico da economia, que é a teoria da oferta e demanda. E para tal, levo-vos de volta para fevereiro. Notamos algo interessante em fevereiro. As flores que em janeiro compravas a 1.500, em fevereiro não poderias sonhar ter as mesmas. Em fevereiro precisavas de 3, 4 ou 5 mil para teres um buquê igual. Por que isto aconteceu especialmente em fevereiro? Obviamente porque em fevereiro havia uma procura muito grande pelas flores. Portanto, fica aqui claro que a procura elevada de um bem faz com que este, de um bem normal, faz com que este eleve o seu preço. Guardemos esse conceito porque iremos usar muito em breve. A Holanda, em 1959, descobriu grandes reservas de gás natural no Mar do Norte e decidiu explorar. Mas temos que lembrar que a Holanda já era um país desenvolvido, um país industrializado, com vários setores a operarem na sua economia. A exploração do gás era só mais um setor. Para entendermos a doença holandesa, precisamos entender o que acontece na economia antes da exploração e depois da exploração. Então, foquemos no antes. Antes da exploração do gás natural, a Holanda tinha todos os outros setores a operarem de maneira positiva. Um deles era a produção de tecidos, fatos, roupas e tudo mais. Então, imaginemos aqui que antes da exploração, temos um dinamarquês, o senhor Daniel, só para facilitar, e Holanda Horácio. Então, o senhor Daniel liga para o senhor Horácio, que é um amigo dele. Então, Horácio, como é que vai? Horácio, aqui tudo em ordem desse lado, também nice. É o seguinte, meu caro amigo, na segunda-feira eu tenho uma entrevista e você sabe, não tenho muito para falar, então preciso de um fato que vai dar aquela primeira impressão, um fato que vai falar por mim logo na entrada. Pode arranjar? Horácio diz, isso não é problema. Temos grandes quantidades e eu já estou a ver o fato ideal para si. É aquele preço de sempre, a 10 florins. Florim era a moeda da Holanda naquele tempo. Então, 10 florins pelo fato. O Daniel aqui diz 10 florins, isso são 5 coroas dinamarquesas. Coroa dinamarquesa era a moeda da Dinamarca. Para o senhor Daniel adquirir o fato, ele precisava tirar 5 coroas dinamarquesas, que equivaliam a 10 florins para o senhor Horácio. Então podemos perceber aqui que para poder adquirir o bem da Holanda,
O senhor Daniel, embora sem ter muita consciência disso, ele tinha que comprar a moeda da Holanda. Entregava a sua moeda, que aqui no meio fica uma instituição, que em geral é o Banco Central, que faz essa conversão. Então, entregando as 5 coroas dinamarquesas, o senhor Horácio iria receber os 10 florins. O banco meio que faz essa conversão. Por quê? Porque a moeda dinamarquesa não é usada na Holanda. Então, se quer comprar algo da Holanda, aqui no meio tem que haver uma compra e venda. Então, compra-se a moeda da Holanda, neste caso, deixando-se a coroa dinamarquesa no Banco Central e entra e o senhor Horácio, nesse caso, acaba recebendo a moeda da Holanda, que é o florim, os 10 florins pelo fato. Ok, percebido isso, depois da exploração, quando a exploração está a acontecer, o objetivo da Holanda ao explorar o gás natural era vender aos seus vizinhos. Portanto, explorava e exportava, vendia aos seus vizinhos. Neste segundo momento em que a Holanda já está a explorar e a exportar o gás natural, os outros países têm que adquirir este produto. E uma vez que eles usam as moedas dos seus próprios países, que não são úteis na Holanda, eles precisam, de certa maneira, antes adquirir a moeda holandesa, que nesse caso é o florim. Então, embora eles venham com as suas moedas, tem que acontecer aquela troca aqui no Banco Central, em que eles pagam pela moeda holandesa, o florim nesse caso, para então poderem adquirir o produto da Holanda, neste caso adquirir o gás. Uma vez que são muitos países à procura da moeda holandesa, à procura do florim, de modo a adquirirem o gás natural, então a moeda holandesa aprecia, o seu preço sobe, o que acabamos de analisar há pouco ao voltarmos para fevereiro. Porque um certo bem é muito procurado, o seu preço eleva-se. O mesmo acontece aqui. A moeda da Holanda é procurada em excesso e faz com que o seu preço eleve. Por quê? Porque antes nós vimos que uma coroa dinamarquesa estava para 2 florins. Só que digamos que a Dinamarca também está a comprar o gás. Está a comprar tanto que existe já muitas coroas dinamarquesas dentro da Holanda, isto é, no Banco Central da Holanda. Voltando àquela nossa teoria da oferta, porque existe muita moeda da Dinamarca no país, neste caso na Holanda, este acaba perdendo valor, porque existe tanto. Se a moeda da Dinamarca está a perder valor, isso significa que a moeda da Holanda está a ganhar valor, está a apreciar. Vemos aqui uma apreciação da moeda da Holanda em relação à moeda da Dinamarca, em relação às outras moedas, porque todas essas moedas estão cheias no Banco Central da Holanda. Não é uma coisa difícil, podemos assim dizer, de obter. Se está disponível, acaba sendo barato. Então, vemos aqui que haverá uma apreciação da moeda da Holanda. Essa apreciação da moeda, embora seja por alguns considerada boa, porque quanto mais uma moeda vale, mais considera-se forte a economia, esta apreciação vai ter alguns efeitos negativos nesse caso. Vamos agora para o terceiro momento, o momento
pós-exportação ou durante essa exportação de recursos naturais. Vejamos o que está a acontecer com os outros setores na Holanda, enquanto a Holanda exporta muito gás natural. O senhor Daniel liga de novo, lembrando, o senhor Daniel é da Dinamarca. Em Dinamarca usa um coroa dinamarquesa. Liga de novo para o senhor Horácio. Alô, Horácio, ainda bem que consegui falar contigo. Daqui a uma semana tenho um encontro daqueles mesmo, um jantar, tudo bem feito, já aluguei o carrinho. Epa, agora eu preciso mesmo é de um fato que diz: eu vou te sustentar você e toda a sua família, estás a perceber? Horácio diz: ok, não há problema, continua o mesmo preço, são 10 florins. E o Daniel diz: ok, não é problema, isso eram 5 coroas dinamarquesas daquela vez, então não tem nenhum problema, vou enviar já. Só que quando o Daniel tenta fazer a transação, ele percebe que agora, para ele comprar os 10 florins, ele precisa de 7,5 coroas dinamarquesas e não 5. Ou seja, a moeda da Holanda sobe 50%. Isso é só para questões de análise aqui. Claramente que não subiu 50%. Mas para questões de análise, vemos então que para questões de análise, a moeda do senhor da Dinamarca, do senhor Daniel, meio que depreciou. Agora ele precisa de 7,5 para comprar o mesmo fato que antes ele comprava por 5. Agora o senhor Daniel acha que o fato está caro. E ele diz que não, a este custo não vou poder comprar. Prefiro comprar com chineses, indianos, coreanos, blá 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 blá. Então, o que notamos aqui é que o senhor Horácio perdeu um cliente. Só que não perde um cliente, ele perde vários, porque o senhor Daniel era apenas um dos vários clientes estrangeiros que o senhor Horácio tinha. Só que todos esses clientes estrangeiros estão a notar que a moeda da Holanda apreciou. E eles precisam de mais moedas do seu país para comprar uma unidade da moeda da Holanda, o florim. Então, para eles, tudo da Holanda ficou ligeiramente mais caro. Enquanto que na Holanda, nada mudou. O fato ainda custa 10 florins. Se um holandês comprar, vai pagar os 10 florins e nada mais. Mas para os estrangeiros, houve essa mudança de preço devido à apreciação da moeda causada pela procura que está a haver da moeda holandesa. Quais são os efeitos disso? O senhor Horácio perde não um cliente, mas vários clientes. A fábrica dele era grande o suficiente para abastecer o mercado nacional e o estrangeiro, mas agora que já não consegue exportar, perdeu competitividade, ele decide cortar ao meio. De 100 empregados que ele tinha, ele corta ao meio, fica com 50. Todos os outros setores também são afetados, porque o senhor Horácio não é o único negociante, não é o único empresário. Todos os outros empresários notam que os seus produtos já não estão a ser buscados pelos mercados internacionais. Por causa disso, decidem reduzir o pessoal, decidem parar de produzir, fechar as fábricas. Este todo acontecimento, todos esses episódios que estão a ver, então constitui a desindustrialização. Essa desindustrialização está a ser causada pelo setor energético, pelo setor de gás, que causou uma apreciação da moeda. Então todos os outros setores sofrem, excluindo o setor de gás. Resumindo, a Holanda encontra grandes reservas de gás, decide explorar. Só que ao explorar essa reserva e a vender, ela recebe divisas, recebe o dinheiro dos outros países, porque esses países estão a buscar comprar o gás.
essa busca excessiva pela moeda da Holanda faz com que a moeda da Holanda suba. Há uma apreciação da moeda da Holanda. Essa apreciação da moeda da Holanda faz com que a Holanda perca competitividade, porque agora todos os seus produtos são mais caros do ponto de vista dos estrangeiros. Por causa disso, a Holanda, os empresários na Holanda têm que cortar funcionários ou fechar fábricas. Houve um aumento de cerca de 4% na taxa de desemprego naquele período na Holanda. Então, a pergunta que nos interessa é: estaria Moçambique infectado? Basta-nos olhar para a moeda. Estaria a moeda apreciada? Vemos que não. Por que a moeda não está apreciada? É lógico que Moçambique ainda não começou a exportar o gás natural. Ainda não começou a vender e a ter os ganhos do gás natural. E dessa maneira não há uma apreciação da moeda. No entanto, houve países que ficaram na mesma situação com a da Holanda. Temos o caso da Nigéria, temos o caso da Venezuela, mas são países que souberam manejar os seus recursos e criaram medidas de prevenir que acontecesse a doença holandesa. Temos o exemplo da Noruega. Então, como é que Moçambique, que medidas Moçambique precisaria tomar para estar numa situação parecida à da Noruega? Se quiser saber mais sobre isso, deixe-me saber nos comentários, inscreva-te no canal, deixe aquele like e por favor não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou Witness It All e é meu trabalho garantir que as suas conversas em economia sejam mais informadas, precisas e, acima de tudo, que sempre fales com autoridade.